Obrigado aos amigos do Caritas, a todos que participam hoje da reunião. Como sempre, é um prazer estar aqui fazendo a apresentação para vocês e aproveitando esse friozinho gostoso de hoje para estarmos em casa, mas juntos ao mesmo tempo, distantes e juntos. É isso que eu sempre digo. Ao mesmo tempo que fisicamente estamos distantes, em comunhão de pensamentos, espiritual e, no caso aqui também, aprendendo um pouco mais, todos juntos, estamos unidos. Então, esse é o objetivo aqui do nosso evangelho semanal, para que nós mantenhamos essa conexão linda que nós temos juntos à casa espírita, principalmente ao nosso querido Caritas. O tema que eu trago hoje para vocês é um tema que eu adoro, gosto muito de verdade de falar sobre ele. Já fazia muito tempo que eu não abordava esse tema, e ele, na verdade, vem a calhar com os momentos atuais, os tempos atuais que nós estamos vivendo. Diríamos que já há muitas e muitas décadas, porém, em alguns momentos ele se acentua mais, como esse momento atual que nós vivemos agora, frente a uma pandemia, frente a uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, sobre uma necessidade de renovação em todos os sentidos, em que todos nós temos que nos reinventar de alguma forma. E a mensagem aqui ela é bem singela, porém, ao mesmo tempo, ela traz uma complexidade também muito grande que vai nos fazer pensar um pouquinho. Quando eu digo aqui Adão e Eva e o final dos tempos, a gente, como cristão, todos nós como cristãos, temos aquele conhecimento que vem lá das escrituras bíblicas sobre Adão e Eva, né, e a origem que nós tivemos através da união dos dois e tudo que mais aconteceu depois disso. E no momento dito final dos tempos, que se ouve muito falar em escrituras religiosas de diversas naturezas, principalmente quando nós consultamos a Bíblia, e nós temos também dentro do Espiritismo, no nosso Evangelho, a parte que referencia a Gênese, nós sempre temos alguns contextos que envolvem também essa parte do final dos tempos, Apocalipse e outras coisas mais. E se nós pensarmos dentro de tudo aquilo que temos aprendido dentro das crenças cristãs, Adão e Eva e o final dos tempos estão intimamente ligados, até porque o Espiritismo, com todo o esclarecimento que ele nos traz, acaba nos ensinando que realmente há uma conexão real entre um e outro, entre Adão e Eva e o final dos tempos. Então, nós temos aqui dentro da codificação do Allan Kardec, aqueles 5 livros que o Luiz considera como sendo o nosso Pentateuco, não é isso, Luiz? E que nós temos ali... É o Pentateuco. O Pentateuco. Nós temos lá o primeiro de todos, que é o Livro dos Espíritos, depois, na sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo sendo o terceiro livro da codificação, partindo para a fase final dos livros da codificação, o Céu, o Inferno e a Gênese. A Gênese, na verdade, é um livro muito interessante e eu tenho um prazer enorme de falar sobre ela, sobre a Gênese, da qual eu já tive a oportunidade de ler mais de uma vez, de tanto que me atrai o conteúdo e o conhecimento que se encontra ali, que a palestra de hoje referencia praticamente tudo que está ali contido, referente a Adão e Eva, e a parte também referente ao final dos tempos. A Gênese, na verdade, se nós procurarmos aqui na internet, eu encontrei aqui na Wikipédia, falando sobre ela, diz que é um livro espírita de origem francesa, de autoria de Allan Kardec. Claro, nós como espíritas sabemos que, na verdade, ele foi aquele que ajuntou toda a informação e, na verdade, não foi a autoria única e exclusiva dele, e muito do conteúdo, grande parte do conteúdo provém de comunicações espirituais. Diz aqui também que foi publicado em Paris, em 6 de janeiro de 1868, e é uma das obras básicas do Espiritismo. Diz aqui que nessa obra ele aborda diversas questões de origem filosófica, ordem filosófica e científica, como, por exemplo, criação do universo,
a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espiritismo de compreensão da realidade. Kardec procura estudar os milagres como fenômenos naturais. Vejam bem, Kardec procura estudar os milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas, que compõem o universo, segundo a visão científica de seu tempo. Eu consideraria essa referência encontrada aqui na Wikipédia, na internet, como uma referência de origem genérica. Há em alguns momentos, uma descrição correta do que consta no livro, da Gênese, porém, em alguns momentos, sente-se um pouco de ceticismo a respeito de algumas informações contidas no livro. Eu, particularmente, considero que esse livro ele traz a união da filosofia espírita, misturada, claro, no contexto da religiosidade, porém totalmente vinculada aos fenômenos da natureza, as causas naturais da natureza e a origem divina de tudo, pois nós sabemos que Deus é fonte de criação e nada advém que não seja da origem divina. Tudo é criação de Deus. Aquilo que é dito como extraordinário ou sobrenatural, nada mais passa do que seja ligado a uma lei da natureza, a um princípio físico e que tem correlação com os mecanismos de criação do universo e do funcionamento do mesmo. Nada foge à criação e ao conhecimento de Deus. Na abertura da Gênese, diz aqui: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Muito bonita essa abertura, eu gosto muito, e diz realmente o que se passa no livro da Gênese. É um livro muito interessante, nos traz muitas informações para quem quer saber a origem dos orbes, como o plano terreno, como foi criado desde o seu princípio, da era dos dinossauros até o surgimento das espécies que nós conhecemos atualmente, a origem espiritual e material, pelo menos citada de algumas formas que nos tragam um conhecimento maior dos seres humanos, e outras coisas mais que eu acho que trazem um conhecimento muito abrangente a respeito da nossa doutrina. Novamente expulsos do paraíso, é uma pergunta que nos traz um pouco de dúvida, porque nós imaginamos que Adão e Eva podem ou não ter existido. Seria apenas uma alegoria bíblica utilizada no sentido de trazer um entendimento da criação? Porém, o Espiritismo, de uma forma muito clara, nos diz que eles existiram. E mais para frente nós vamos ver isso. E se eles serão expulsos novamente do paraíso, que estranho, a resposta é sim. Vamos em frente para nós entendermos o porquê. A pergunta é: já ouviu falar em Gênese espiritual? Sim, pois a Gênese espiritual, e nós espíritas costumamos ouvir isso, é que Deus cria incessantemente. A criação ela é constante. E esse princípio espiritual da qual nós temos origem é o corolário da existência de Deus. Sem este princípio, Deus não teria razão de ser. Então, na verdade, o plano terreno, o plano material do qual nós habitamos nesse momento, nada mais é do que uma pálida impressão daquele plano real que existe por trás de tudo, que é o plano espiritual, que é a origem real dos seres, das criaturas, dos espíritos. E nós, criaturas, nada mais somos do que espíritos temporariamente encarnados num corpo material, num determinado plano da vida, executando tarefas evolutivas. Esse é o resumo, pois, ao final desta tarefa evolutiva parcial e temporária, nós regressamos à espiritualidade
que é a nossa real origem. Vamos em frente. Segundo passagens evangélicas, costumamos ler muitas vezes isso: existem diversas moradas na casa do Pai. Segundo Kardec, a respeito disso, ele diz que, ou dizia que, a humanidade é uma entidade coletiva em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Então, na verdade, quando eu disse aqui agora há pouco que nós somos espíritos temporariamente encarnados num corpo físico, no sentido de que vamos executar tarefas que nos trarão aprendizado e, consequentemente, evolução, o palco do qual nós habitamos nesse instante também evolui. Então, o nosso planeta também evolui, ele também cresce junto conosco, ele também nos apresenta condições de maior aprendizado conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, os planetas, tal qual os espíritos, as moradas, tal qual os espíritos que ali as habitam, também evoluem, também caminham adiante. E quanto mais elaborado o ser, quanto mais elaborado o espírito que habita esse ser temporariamente encarnado, melhor tem de ser o plano no qual ele habita. Vamos lá. Então, de existir diversas moradas na casa do Pai é uma realidade, pois nós precisamos de um palco adequado para a nossa evolução. E no momento exato em que precisamos dele melhor, ou muitas vezes mais difícil, que é o que a Gênese espiritual nos traz e os conhecimentos do livro da Gênese também nos trazem. E já já eu vou falar sobre isso. Vamos lá. É bem interessante, vocês vão gostar, são informações bem claras e logo, logo nós vamos ter um entendimento mais completo disso. Vamos ver aqui. Se existem diversas moradas na casa do Pai, como são essas moradas? Se esses planetas evoluem, e os planetas seriam locais onde os espíritos encarnados habitam, podemos encontrar no livro da Gênese uma classificação. É uma classificação, digamos assim, pontual a respeito de determinados momentos em que o espírito precisa desse ou aquele tipo de ambiente para se reencarnar e estar presente ali, evoluindo e aprendendo. Porém, existem subdivisões. São muitas as subdivisões, porém, não vem ao caso classificarmos uma a uma, porque levaríamos aí muito tempo. Então, no livro da Gênese, você encontra uma classificação mais resumida, que diz que existem, basicamente, 5 pontos principais dos planos evolutivos, dos planetas com sua evolução, onde os espíritos se encarnam e têm condições de evoluir. A classificação diz o seguinte: existem mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Nós, espíritos encarnados atualmente na Terra, nos encontramos habitando um mundo de expiação e provas. A Terra está no 2º degrau. Então, nós não somos muito bacanas aqui ainda. Nós estamos longe de alcançar um nível de um mundo celestial ou divino. Quando o Luiz fez a prece de Cáritas no início, em que devemos olhar o reflexo, como é, Luiz, a passagem? Me ajuda aqui, agora me foge. Deve refletir a sua santa imagem, não é essa passagem da prece de Cáritas? Nessa parte, digamos assim, estaríamos já muito próximos do Criador, estaríamos em mundos celestes ou divinos. É interessante a gente pensar nisso, que como espíritos nós teremos condições de um dia estarmos mais próximos do Pai. Mas vamos voltar aqui onde nós nos encontramos agora. Então, se nós estamos em mundos de expiação e prova, como seria isso? O mundo de expiação e prova, como é a Terra, é um local onde ainda há muita predominância do mal sobre o bem. E não necessariamente o mal é uma coisa
digamos assim, má, na concepção literal da palavra. Muitas vezes é um mal proveniente de imperfeições dos espíritos que aqui habitam, de inércia nas ações, de procrastinação na transformação íntima e real. Muitas vezes é na falta de ação mesmo, ou em pequenos defeitos que todos nós temos e que precisamos burilar, para que possamos nos transformar em espíritos, em seres melhores. Então, esses mundos de expiação e prova seriam mundos ainda que nos trazem muitos exercícios para a nossa transformação, e que muitas vezes são dolorosos, muitas vezes nos trazem a ideia de que são uma punição, mas na verdade todos nós espíritas sabemos que na verdade são exercícios para a nossa transformação individual. Quando nós fomos mundos primitivos, quando a Terra foi um mundo primitivo, ainda estávamos numa fase de aprendizado. Os espíritos que aqui habitavam mal conheciam o porquê estavam aqui, apenas enfrentavam dificuldades. Talvez o homem, vamos voltar no tempo, talvez o homem da caverna que fugia da fera que tentava atingi-lo, matá-lo, na verdade estava ali mesmo lutando apenas pela sobrevivência, sem saber o porquê ele estava aqui. Então ali era considerado um mundo primitivo. Nas primeiras eras da presença do espírito humano habitando aqui na Terra. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, ali tudo se transformou. De mundos primitivos, nós começamos a caminhar para um mundo de expiação e provas, que se consolidou com a vinda do Cristo. A vinda do Cristo, com a sua mensagem de benevolência, de amor, de fraternidade, da necessidade do amor ao próximo para o crescimento e o amor a si mesmo, nos trouxe um avanço muito grande e ali sim, definitivamente, nós abandonamos a fase de mundo primitivo e caminhamos agora num grau adiante. Então, esse mundo de provas e expiações, ele ainda tem graduações que muitas vezes são tênues e algumas vezes mais marcantes. E agora nós já estamos muito mais próximos do mundo de regeneração, que seria um patamar intermediário, do que aquele mundo primitivo que Moisés encontrou. Então, aqui estamos próximos do final dos tempos. Esse é o final dos tempos. É a nossa transformação e do nosso planeta para que essa morada se transforme num lugar melhor. É quando entraremos no plano regenerador. E o plano regenerador, sabe o que ele vai nos oferecer? Esse planeta, aí sim, vai oferecer um predomínio do bem sobre o mal. Haverá muito mais prática do bem, da fraternidade, do amor, do que coisas negativas e que impedem o avanço dos espíritos que aqui habitam. E quem sabe um dia teremos ainda uma proximidade com uma elevação maior do nosso planeta. Mas nesse momento, para que vocês entendam, nós estamos aqui realmente caminhando de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. Depois, os mundos ditosos, praticamente há o predomínio do bem em tudo, não há mais a presença do mal, apenas pequenas, digamos assim, evoluções que o espírito terá de sofrer ou passar até atingir o plano celestial divino em que ele estará próximo do Criador. Vamos lá. Na Gênese espiritual, então, encontramos que há realmente a justiça divina e a razão dessa existência, pois, na verdade, o retorno à pátria espiritual sempre nos oferece uma condição de reciclagem, de entender o que erramos e onde acertamos na nossa encarnação, para que numa próxima vida material possamos estar um pouco melhores, um pouco mais aptos e um pouco melhor preparados para novos desafios que virão. Então eu digo, quando os problemas batem à nossa porta, é porque estamos preparados, porque o nosso espírito já evoluiu e o nosso planeta caminha junto, nos oferecendo essas oportunidades de crescimento. Então, os mundos materiais de nada serviriam também sem a existência do espírito. Sem o espírito para transformá-lo, de nada adiantaria. Então, o espírito, quando habita um corpo,
traz a motivação desse princípio inteligente ao corpo físico, ou melhor dizendo, a ação do princípio inteligente sobre esse corpo físico, e esse corpo físico opera na melhoria do seu ambiente. E a melhoria, a transformação, por exemplo, tecnológica que o ser humano proporciona ao ambiente onde habita, acaba por melhorar esse plano aonde o mesmo habita. O próprio planeta Terra evolui com isso. Então, o homem que vivia no mundo primitivo e morava dentro de uma caverna e mal tinha descoberto o fogo para se aquecer ou fazer cozinhar os alimentos, ou mal sabia caçar, muitas vezes apenas era um coletor, fugia dos animais desesperadamente para não ser ferido ou morto. Esse sim tinha um ambiente hostil. O plano terreno ainda lhe era hostil. Não havia a evolução necessária que hoje nós encontramos. O espírito, quando novamente reencarna, quando aporta aqui nesse plano terreno, encontra uma morada muito melhor do que aquela que os primeiros habitantes humanos, espíritos encarnados, encontraram há séculos e séculos atrás. O corpo material, então, meus amigos, é um instrumento do espírito. E se esse último evolui, o primeiro necessitará de um instrumento mais sofisticado. O nosso corpo físico também melhora, pois ele vai recebendo a impressão do espírito cada vez mais evoluído, que lhe requer mais ação, mais recursos, mais uso, muitas vezes, da inteligência ou da ação mecânica. Existe uma hipótese sobre a origem do corpo humano, e muitas hipóteses dizem que há uma bifurcação do tronco macaco-homem. Porém, dentro do livro da Gênese, encontramos a informação clara e precisa que o corpo físico destinado ao ser humano, ao espírito humano, com as suas condições de inteligência, de livre-arbítrio, de um entendimento melhor do porquê está aqui, na verdade, esse corpo físico já existia desde a criação do planeta, já havia o germe para que esse mesmo pudesse surgir. E muitas vezes, tão próximo ele era de seres primitivos, como, por exemplo, o macaco, que confunde-se a real origem do ser humano e muitas vezes mistura a mesma com o macaco, mas na verdade já havia uma espécie determinada para que o espírito humano habitasse. Mas era tão próximo, os primeiros humanos aqui encarnados tinham uma similaridade tão grande com os símios que muitas vezes há essa confusão. Mas, de uma forma geral, digamos que o evolucionismo, as teorias evolucionistas, e podemos até citar aí o Darwin, tem tudo a ver, porque, na verdade, o corpo físico também evolui. Se há um princípio inteligente, ele necessita de um aperfeiçoamento. Então, a espécie humana sofreu uma evolução não só intelectual, mas também física. Então, você encontra dentro da ramificação, por exemplo, de diversas espécies, a presença do homem, que, na verdade, já era homem, porém, ainda numa condição tão primitiva que parecia realmente um símio, um macaco, e misturava-se com todas as outras espécies, pois tinha pouco conhecimento do porquê estava aqui. Então, agia mesmo como um animal irracional. Porém, o princípio inteligente já estava presente nos espíritos que habitavam esses corpos destinados à raça humana. Então, a finalidade da encarnação, na verdade, é desenvolvimento das faculdades, motivado pelo instinto de conservação e ação sobre a matéria, visando a evolução do globo onde habita. Interessante, não? Então, uma espécie foi destinada a receber os espíritos de maior evolução, que se tornaram o que nós conhecemos seres humanos, pois todos somos, no fundo, espíritos, e em determinado momento temos o livre-arbítrio para continuar o processo de melhoria do ambiente onde vivemos. No livro de Chico Xavier, das psicografias de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, encontramos uma passagem que diz o seguinte, vamos ver aqui.
Para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1 bilhão, cortou aqui um pouquinho, de anos. Então, foi muito tempo. Foram séculos e séculos e séculos para que nós atingíssemos um grau de avanço, de desenvolvimento, de discernimento, para que pudéssemos nos considerar realmente espíritos inteligentes e que transformam o meio onde vivemos e que constantemente continuam a fazer o mesmo. Quando olhamos essa imagem, olhamos, meu Deus, realmente existe algo que nos faz lembrar da nossa origem. Não tem jeito. Há muita similaridade e, digamos assim, que se formos levar ao pé da letra, muito provavelmente tínhamos um comportamento exatamente igual a que muitos animais ainda têm. Então vamos lá. Na parte de encarnação dos espíritos, voltando aqui, houve uma transição em que nós éramos espíritos ainda muito simples, muito ignorantes, com pouco conhecimento, habitando os primeiros corpos destinados à raça humana aqui neste planeta. Tivemos essa fase de transição. E essa fase começou a ser marcada quando adquiriu-se um pouco mais de consciência, que é o que estou fazendo aqui, por que estou aqui, quem sou eu. Depois o livre-arbítrio, que nos proporcionou a ideia de decisão, como fazer e decidir por algo. Depois o entendimento da responsabilidade, em que passamos a entender que temos responsabilidade e consequência sobre os nossos atos. E, junto a essa transição toda, o entendimento da individualidade. Poxa, sou um ser único, exclusivo, diferente dos demais que estão ao meu redor. Vamos lá. E aí a pergunta, né? Poxa, mas aí, Marcelo, você está falando um monte de coisa, está confundindo a minha cabeça. Você está falando dessa gênese, de onde nós viemos, que é uma dúvida cruel, que ainda assola a humanidade. Mas a pergunta que vem ao caso aqui na apresentação é: e onde entram aí os nossos antepassados, né? O Adão e a Eva? Vamos ver. Da onde eles vieram aí na história toda? Eles estavam aí nesse processo evolutivo? Eles estavam aí no meio dos primeiros espíritos que aqui encarnaram, que já não eram considerados muito próximos ao macaco, mas sim seres diferentes, com algum tipo de discernimento? Vamos ver. Oh, desculpa, passei aqui a mais, vamos lá. Então, como eu disse, os orbes evoluem, e nós éramos habitantes, digo nós, porque nós não temos o entendimento pleno para saber se estávamos aqui ou não. Eu digo nós no sentido de espíritos. Nós habitávamos um plano primitivo, e de repente ele começou a se transformar. O que aconteceu? Vamos ver. O que acontece, na verdade, e a Gênese nos explica de uma forma bem clara, é que há uma emigração e imigração de espíritos constantemente. O estado de erraticidade é quando nós desencarnamos e, num determinado momento, nos encontramos entre uma nova encarnação material e outra, voltando ao plano espiritual. Isso é muitas vezes considerado o estado de erraticidade, em que o espírito pode estar numa colônia espiritual, o espírito pode estar até vinculado ao plano terrestre, claro, desencarnado, mas em regiões umbralinas, e assim por diante. Muito que bem, vamos lá. Mas, num momento, de uma forma geral, nesse momento de erraticidade, o espírito está se preparando para uma nova existência corporal, que fique claro. Porém, nessa fase de transição, há muitas vezes permutação entre as populações espiritual e encarnada. Então, vai gente e vem gente. Espíritos encarnam, espíritos desencarnam. Mas a pergunta é:
isso acontece só aqui no plano terrestre? Os espíritos ficam só vinculados a este plano material? E a resposta é não. Muitas vezes eles vão para outros planos, ou digamos até planos materiais diferentes do nosso, ou, explicando de uma forma mais simples e clara, para outros planetas. Vamos lá. Eu sei que é confuso, mas no final vocês vão entender tudo. Essa migração e imigração ocorre de que forma? Muitas vezes também, não só de formas pontuais, de espírito para espírito, mas muitas vezes com uma leva muito grande de espíritos que são levados de um lado para outro. Isso ocorre muitas vezes por, digamos assim, mecanismo da providência divina através de grandes catástrofes, como guerras, doenças, mudanças climáticas, em que muitos espíritos desencarnam de uma só vez e a providência divina aproveita para mudá-los de posição. Como assim mudá-los de posição? Mudá-los de posição é, de acordo com o mérito, muitas vezes vão para planos encarnatórios melhores e muitas vezes são levados para lugares um pouco piores. Opa! Então, se nós pensarmos naquela passagem bíblica que diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, nós vamos chegar à conclusão que eles foram expulsos de um lugar melhor e enviados para um lugar pior. E aí começa a conexão com o que acontece nessa mudança periódica de espíritos de um plano para outro. Vamos lá. Então, seria o final dos tempos que está chegando, quando acontecem grandes modificações nesse sentido? Eu poderia dizer para vocês que sim, pois quando como nós estamos cada vez mais nos aproximando para uma transição planetária, em que a Terra se transformará em um mundo melhor, sim, e consideramos como espíritas como isso sendo o final dos tempos, não é que a Terra vai acabar, mas na verdade ela vai acabar como nós a conhecíamos, né? E isso não acontece só agora, isso já vem acontecendo já há muito tempo. Digamos que até desde a época do Kardec ou antes, até não temos como precisar isso. Porém, isso vai acontecendo aos poucos, até que em dado momento o plano terrestre será um plano regenerador. Como eu disse no início, será um local onde o bem prevalecerá sobre o mal. Ainda haverá o mal, mas muito menos do que acontecia antes. Então, existe uma doutrina que chama a doutrina dos anjos caídos, em que a gênese espiritual e as comunicações claras dos espíritos para Allan Kardec nos dizia Kardec, que existe, na verdade, Adão e Eva como sendo uma raça de espíritos, uma raça de anjos caídos, de espíritos provenientes de um plano superior ao nosso e que, num determinado momento, começaram a encarnar aqui. E aí está a alegoria de Adão e Eva. Na verdade, esses espíritos habitavam orbes ou planetas de evolução maior que a nossa, mas estavam a prejudicar a evolução desse planeta. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nunca iria condenar um espírito, uma criação sua, ao sofrimento eterno. E ele, muito, digamos assim, bondosamente, concede sempre aos suas criações, aos seus espíritos, uma oportunidade de recomeçar. Então, aqueles espíritos que habitavam planos superiores ao nosso e que estavam sofrendo para aprender, para evoluir, para se transformar, para se melhorar, tiveram uma nova oportunidade vindo a um planeta que estava ainda em fases iniciais, que vivia estava classificado como sendo um mundo primitivo. E esse era o planeta Terra. Então, esses espíritos ou anjos caídos vieram de um grau evolutivo maior, de um lugar melhor, porém ainda tinham muitas imperfeições, e vieram para nos ajudar evolutivamente. Muitos de nós, inclusive, podemos ser os mesmos espíritos que aqui vieram, não sabemos. E estamos aqui ainda pastando, não é verdade? Sofrendo e reencarnando e tendo que aprender cada vez mais. Mas faz parte. Nessa doutrina, a Gênese compara, muitas vezes, dos anjos caídos, o que era a América para os europeus, por exemplo.
E aqui diz que ainda ocorre no sentido de que espíritos melhores muitas vezes aqui encarnam. Então, quando haviam lá aqueles nativos americanos que receberam o contato com os europeus que já tinham um avanço tecnológico e de conhecimento maior, esses nativos acabaram aprendendo e absorvidos pelas culturas europeias com a colonização, acabaram também se transformando de uma forma positiva no sentido de conhecimento tecnológico. Aqui eu não estou avaliando, questionando a parte, digamos, moral da história toda, mas sim que na mistura das raças sempre acontece uma transformação que em muitos pontos sim pode ser positiva. É mais uma comparação que o livro da Gênese faz. Então, espíritos melhores que aqui encarnam podem sim nos transformar para melhor. Esse seria o resumo. Vamos lá. Existe um livro, muitos já leram talvez, ou já ouviram falar, do Edgar Armond, que chama Os Exilados da Capela. Esse livro traz de uma forma muito clara como é essa doutrina dos anjos caídos, do Adão e Eva, que na verdade, segundo a Gênese espírita, são uma raça adâmica, espíritos melhores e que foram expulsos de um planeta chamado Capela. Esse planeta chamado Capela já passava por uma evolução muito grande, tecnológica, o seu ambiente estava muito melhor, porém haviam espíritos ainda recalcitrantes, que ainda persistiam no erro, que muitas vezes tinham conhecimento intelectual avançado, porém na moral ainda eram primitivos. Então, eles simplesmente foram tirados daquele plano e nas encarnações seguintes vieram a encarnar aqui no plano terrestre. Encontraram aqui espíritos ainda em fase inicial de aprendizado, muito primitivos, porém com a sua inteligência e ainda, claro, como eu disse, deficientes no aspecto moral, puderam, pelo menos pela inteligência, ajudar aqueles espíritos primitivos aqui a trazer uma evolução do plano terrestre. E no seu aspecto moral, ainda deficiente, acabaram aprendendo através do sofrimento, das dificuldades que encontraram aqui num mundo ainda primitivo e cheio de dificuldades. E assim tiveram uma nova oportunidade perante a lei justa e soberana de Deus. Vocês querem uma prova da existência? Vamos lá, existem provas. Por exemplo, surgimento da indústria, artes e ciências, construção de cidades, cultivo da terra, trabalho com metais. Se nós buscarmos na história, mesmo em investigações arqueológicas e todo o conhecimento da história que nós temos, por exemplo, do mundo antigo, das civilizações antigas, nós vamos ver que existiram pontos marcantes na evolução, que são, por exemplo, os grandes navegadores fenícios, a cultura milenar chinesa, a própria tecnologia das pirâmides ou outras coisas mais que encontramos no Antigo Egito, várias civilizações que, de repente, trouxeram um conhecimento tecnológico, científico, muito avançado para a sua época. E isso é uma prova concreta de que espíritos de maior conhecimento, de maior avanço evolutivo intelectual, aqui vieram e se misturaram através das encarnações com aqueles espíritos ainda primitivos. E aí a humanidade avançou junto com o conhecimento que eles trouxeram. Porém, claro, eles também precisaram passar por um processo de sucessivas encarnações aqui para se transformarem moralmente. E mais? Mais provas, tá vendo? Diferença radical nas aptidões intelectuais, o que prova uma diferença de origem. De repente surgiam espíritos com grande conhecimento. Se vocês buscarem informações sobre Arquimedes, todo o conhecimento científico e tecnológico que ele trouxe para a sua época, é incrível. Num mundo primitivo ainda, cheio de dificuldades daquela época do mundo antigo. Então, é clara a diferença de intelectualidade de muitos espíritos para outros que marcaram seus conhecimentos na história. A própria cronologia chinesa remonta aí conhecimentos tecnológicos de 30 mil anos atrás, que muitas vezes aqui no mundo ocidental não são restritos a períodos mais recentes.
Então, tem muita coisa que nós não sabemos e que podemos obter também pelo Espiritismo esse conhecimento. Segundo o Edgar Armond, do livro Exilados de Capela, ele diz o seguinte: predominaram no mundo estes espíritos de capela e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos que aqui se encontravam. Vamos lá, vamos finalizar aqui agora. Então, o sinal do final dos tempos que nós falamos, na verdade, é a transição, primeiro de tudo, para um plano regenerador. Vamos ver aqui, ó. Quais são essas mudanças que nós podemos observar de uma forma marcante? Há uma busca maior pela religião. Casas espíritas, templos budistas, igrejas católicas, templos evangélicos, uma série de outras instituições religiosas surgem a cada dia e as pessoas, os espíritos encarnados aqui, buscam essa religião. É uma necessidade interna de todos de buscar as suas origens, o porquê estarmos aqui e tudo mais. Então, isso já é uma observação de que as coisas têm sido diferentes, estão mudando, já fazem décadas e décadas e décadas. Proliferação de entidades beneficentes, já implícito ali dentro do espírito, marcado dentro do espírito, que eles têm que estar aqui para a fraternidade, para auxiliar o seu semelhante. Nossos próprios resgates espirituais nos conduzem a isso, muitas vezes, sem nós percebermos. Então, essas entidades proliferam. As crianças, os novos espíritos que aqui encarnam, podemos observar que há um desenvolvimento precoce da inteligência. Muito provavelmente, espíritos já de maior hierarquia ou espíritos que, através da evolução aqui dentro do planeta terrestre, através de diversas encarnações, se mostraram capazes de aqui continuar nos novos tempos que estão por vir. E descobertas científicas em ritmo acelerado. O plano terrestre cada vez melhora e melhora e melhora em relação à tecnologia. Muitas vezes falta moral, falta o uso correto dessas tecnologias. Mas, de tempos em tempos, surgem alguns problemas. Por exemplo, nós temos agora aí o problema da pandemia, que faz com que o avanço tecnológico seja freado para ser adaptado a também o aspecto moral, do porquê estarmos aqui, como devemos preservar a saúde das pessoas, como devemos preservar o ecossistema, como devemos respeitar os animais, as plantas e o planeta onde vivemos, fazendo com que o ser humano pense e readapte algumas coisas para uma melhoria global do plano onde habita. Então, o plano terrestre também evolui. Estamos evoluindo juntos e o final dos tempos nos chama e nos convida a uma transformação, a uma reforma íntima, a entendermos que temos que melhorar, pois se queremos continuar aqui, quando isso aqui se transformar num plano melhor, regenerador, com condições melhores e com predomínio do bem sobre o mal, para isso nós devemos estar, digamos assim, aptos, não é verdade? Então, a pergunta que eu fiz ali no início, do Adão e Eva, é porque realmente Adão e Eva estão novamente sendo expulsos do paraíso. Muitos espíritos que desencarnam provavelmente já não terão novamente uma oportunidade de aqui reencarnar, porque estavam já durante sucessivas encarnações, durante um tempo muito prolongado, persistindo no erro, persistindo na inércia, e para isso vão ganhar novas oportunidades em um ambiente um pouco mais, talvez, difícil do que esse que nós habitamos, mas vão ter oportunidade também de se erguer, como todos nós temos. E aqueles que aqui evoluírem a passos largos, haverão também oportunidades de habitar mundos mais ditosos no futuro. Essa a ideia, esse o conceito, e na verdade Adão e Eva apenas uma representação alegórica da emigração e imigração dos espíritos. Então, você estar num ambiente que muitas vezes te proporciona diversos recursos e num dado momento você ser transferido para um ambiente com menos recursos, é como ser expulso do paraíso. Aqueles espíritos que foram expulsos de Capela tinham, e
por muito tempo, e talvez ainda tenham muitos deles, ali dentro da sua consciência, do seu instinto, umas saudades daquele plano maravilhoso que eles habitavam e que não foram merecedores de continuar ali, pois estavam persistindo no erro. Então eles foram expulsos do paraíso, de um lugar muito melhor do que esse que nós estamos agora. Porém, este local onde estamos já foi muito pior. E quando eles aqui vieram, tiveram que, através do suor do rosto, do labor, do exercício constante, da reforma íntima e da transformação pessoal e individual, tendo que transformar o ambiente em um lugar melhor. E esse é o exercício. Estamos operando em favor da transformação do nosso plano. Esse é o final dos tempos e esperamos não ser o Adão e Eva que vai ser expulso do paraíso. Queremos mesmo é continuar aqui quando isso aqui melhorar. Se nós laboramos aqui durante tanto tempo, em muitas encarnações, não é verdade? Passando por tantas dificuldades, a hora que isso aqui ficar melhor, eu quero continuar aqui, por que não? Não é verdade? Quero reencarnar aqui e usufruir de um mundo melhor que eu participei, que eu ajudei a construir. Será que nós realmente estamos ajudando? Será que nós realmente estamos ajudando a construir um planeta melhor? Pois quando nós falamos às futuras gerações, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, muito provavelmente, talvez, o nosso tataraneto sejamos nós mesmos reencarnando aqui novamente. E não seria melhor encontrar um mundo cada vez mais benevolente para nós, mais receptivo, com melhores recursos? Então, cabe a nós obrar em favor da transformação positiva do nosso planeta, para que o futuro seja melhor e que nós não sejamos mais uma vez expulsos do paraíso. Essa era a ideia que eu queria trazer hoje aqui para vocês. É um conceito bem interessante, mas para quem quiser entender um pouco melhor, leia o livro da Gênesis, vale a pena. As passagens são muito interessantes e nos fazem pensar melhor do porquê estamos aqui. Era isso que eu queria dizer, agradeço.